Graça e paz, irmãos. Vamos à segunda pergunta do breve catecismo de Westminster, que diz o seguinte: que regra Deus nos deu para nos dirigir na maneira de o glorificar e gozar? Lembre-se que na primeira pergunta a questão era qual a finalidade, o propósito da nossa criação. E a resposta foi glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ou deleitar-se no Senhor para sempre. A resposta a esta pergunta, na maneira de o fazer, é o que nós vamos conversar na pergunta número 2, que diz assim a resposta: a palavra de Deus, que se acha nas escrituras do Antigo e do Novo Testamento, é a única regra para nos dirigir na maneira de o glorificar e gozar. Então Deus, ele cria o homem com um propósito, com uma finalidade. Só que este propósito de glorificá-lo e deleitar-se nele para todo sempre é dirigido, é conduzido pela palavra do próprio Deus. Deus, ele nos cria com este propósito, mas a regra para que nós cumpramos este propósito está na Escritura Sagrada, nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. É importante destacarmos que a Escritura é a única regra de fé e prática do crente. Ela que dirige, que governa a nossa vida. E a gente sempre tem enfatizado que a Escritura trata de todos os assuntos, que a Escritura é suficiente para todas as coisas. Eu sempre brinco que se eu não encontrei algum assunto na Escritura Sagrada, é porque eu não procurei direito, porque todos estão lá, eu preciso encontrar, né? Alguém disse, eu não me lembro quem agora, que a Bíblia ela é tão atual quanto ao Jornal da Manhã, exatamente pelo fato de que ela é viva, ela é eficaz, ela fala sobre todos os assuntos, ela fala ao nosso coração atualmente e ela é atualizadíssima. Então, por isso e por ser a palavra de Deus, ela é a regra que instrui a vida do seu povo, na maneira de exaltá-lo, de glorificá-lo, de viver para ele, de fazer todas as coisas para ele. A segunda carta de Timóteo, capítulo 3, verso 14 a 17, diz o seguinte: tu, porém, Paulo falando para Timóteo, permanece naquilo que aprendestes, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aí o verso 16 é o destaque que eu faço: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. E quando nós falamos de escritura, precisa ser respondido que escritura é essa, uma vez que hoje nós temos diversas escrituras, entre aspas, rodando mundo afora, né? Várias seitas criaram a sua própria Bíblia, algumas acrescentaram o que nós chamamos de apócrifos, que são aqueles livros que não foram inspirados por Deus, que não foram reconhecidos pela comunidade judaica, que não têm nenhuma aprovação na história, que se contradiz com o restante da Bíblia, que não foi escrito ou falado por alguém capacitado por Deus, inspirado por Deus. Então, quando nós falamos de toda escritura inspirada por Deus, que é o que Paulo está falando para Timóteo, ele está se referindo aos livros que nós temos no Antigo e no Novo Testamento, aos 39 do Antigo e aos 27 livros do Novo Testamento. Nenhum a mais, nenhum a menos e nem os acréscimos de alguns livros que existem em outras Bíblias, em outras religiões, em outras seitas. Porque o Senhor determinou que a Bíblia fosse destes 66 livros. E se você estudar, se você já estudou, você pode pesquisar o quanto Deus direcionou para que estes 66 livros chegassem até nós. Esses 66 livros são inspirados pelo Senhor
Deus levantou homens, diferentes nacionalidades, países, cultura, língua, para escrever aquilo que ele quis deixar revelado ao homem. A sua palavra escrita está diante do seu povo, para que façamos uso dela como regra de fé e prática da nossa vida. Não há nada mais salutar para o crente do que amar a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus, estudá-la, porque ela é viva e eficaz e está falando conosco continuamente sobre todos os assuntos. A ideia de que a Bíblia não é suficiente para todas as coisas é uma ideia, digamos, até recente. Com a entrada do liberalismo teológico, que passou-se a ter a ideia de que a Bíblia ela fala mais de questões espirituais, questões de salvação, questões de um compartimento religioso. E aí então começou-se a introduzir outras matérias, outras filosofias, outras ideias para complementar a palavra de Deus. Mas isso é um engano, isso é um erro, porque a palavra de Deus, que se acha no Antigo e no Novo Testamento, ela é a única regra de fé e prática, e ela discorre sobre todos os assuntos, e ela é atualizadíssima, e ela fala ao coração do homem, não apenas no que é religioso, mas também na sua vida comum. E ela é suficiente para todas as coisas na nossa vida. É por isso que nós precisamos da palavra de Deus, da voz de Deus, para dirigir a nossa vida. Senão nós estaremos perdidos, nós estaremos vagueando, nós estaremos tateando pelas nossas ideias, pelas filosofias, por aquilo que o mundo tem ensinado, mas não por aquilo que Deus tenciona que vivamos. Então ela é uma regra, ela é uma régua de medir da nossa vida, que vai dirigir, vai conduzir-nos neste mundo. E nós precisamos ter alto apreço pela palavra de Deus. Nós precisamos ter elevado apreço por conhecer e prosseguir em conhecer mais e mais do Senhor. Sabedores de que o conhecimento da sua palavra é inesgotável, porque podemos conhecer muito de Bíblia, mas ainda assim será apenas uma fração, será um fragmento do conhecimento. Nós precisamos entender que a palavra de Deus é suficiente e ela é o direcionar para o nosso bem viver. Deus usou meios para que essa palavra chegasse até nós. Deus usou homens e mulheres para que essa palavra chegasse preservada até nós. Então que nós a valorizemos, que nós tenhamos a palavra de Deus em alta conta. Quando nós falamos a palavra de Deus, precisa ter um peso profundo em nós, esta afirmação. É Deus falando conosco e esta fala está registrada, está escrita diante de nós. Isso é uma bênção do Senhor para nós. Ele deixar a sua palavra escrita para que possamos observá-la, colocar em prática e viver glorificando ao Senhor. Ele nos dará graça e nos sustentará para que obedeçamos a sua voz. Que Deus os abençoe e que continuemos firmes na palavra do Senhor. Ela é suficiente para todas as coisas. Amém.